Vocês lembram aquela música que a gente canta algumas vezes? Jesus, filho de Davi, és o santo de Israel, tempestade se cala, meu Deus, honra a minha fé. Vocês estão ruins também, viu? Não cantamos tão bem não. Por que a gente está falando que Jesus é filho de Davi? Como que era o nome do pai de Jesus nessa terra? Como era o nome do pai de Jesus nessa terra? José. José era o pai de Jesus. E por que a gente fala Jesus filho de Davi? Porque José era da descendência de Davi. E quem que era Davi? O primeiro rei, o segundo, rei de Israel, porque o primeiro foi Saul. O povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito. Moisés conduziu eles para o deserto. Caminharam por muito tempo no deserto. Moisés não dava conta de comandar todo o povo e pediu a Deus e elegeu juízes para ajudar a coordenar as tribos de Israel. Quando o povo começou a ver que as outras nações tinham reis, eles também quiseram ter um rei. E aí Saul passou e Deus falou: ele vai ser o rei de Israel, e ungiu Samuel ungiu Saul para ele ser o rei de Israel. Só que Saul foi infiel a Deus. Deus deu uma ordem para Saul e Saul fez outra coisa, foi desobediente, e Deus não gostou mais, não quis mais saber de Saul, e por isso tirou dele o reinado de Israel e levantou Davi para ser o rei de Israel no lugar de Saul. E aí Deus faz uma promessa para Davi e diz: você vai ser rei para sempre, eternamente, ninguém mais vai tirar o teu reinado, e não é você que vai me construir uma casa, um templo, vai ser um dos teus filhos, mas esse templo que ele vai construir não pode resumir o teu reinado, porque o teu reinado, porque a verdadeira casa que vai ser construída, serei eu que vou construir. Davi disse para Deus: nós vamos construir um templo para o Senhor, um templo de alvenaria, de madeira, para colocar a arca. E aí Deus respondeu para Davi: Davi, você não vai me construir uma casa, um templo, quem vai construir uma casa para você sou eu, e eu vou construir uma casa que ela nunca mais vai terminar, ela vai ser eterna, porque esse reinado será sempre habitado pelos teus descendentes. Quem é o rei supremo, o rei eterno, de um reino que não tem fim? Quem que é, gente? Jesus. E Jesus é da descendência de Davi, porque José era da descendência de Davi, e por isso na linhagem da história da salvação, o trono pertence a Jesus. Esses dias, conversando até com o padre Alan lá em casa sobre Bíblia, nós estávamos conversando num café, e ele levantou um dado que é muito interessante. Herodes que comandava o povo de Israel, porque Roma tinha invadido Israel. Vocês estão me acompanhando? É muita informação para as 3 horas da tarde, né? Herodes que comandava porque Roma tinha invadido, e eles tinham dividido o governo, eles eram invasores lá, né? E os judeus estavam sob o domínio de uma invasão romana. Mas quem que era o descendente da tribo de Israel que deveria estar governando Israel naquele tempo? José. José, o pai adotivo de Jesus, era de uma descendência de realeza. Ele era para ser o rei de Israel. Mas como o reinado de Davi tinha sido extirpado por Roma, que invadiu, José, que tinha a realeza, não tinha o poder do trono. Mas o Senhor Jesus, que é o rei por realeza, ele constituiu a promessa que Deus fez hoje na primeira leitura, um reinado que não tem fim, e esse reinado é o reinado de Cristo, e esse Cristo continua construindo esse reino em cada coração. É um reinado sem território fixo, vamos dizer assim. A paróquia Cristo Redentor pertence à Vila Santa Terezinha, porque ela está aqui instalada como um prédio aqui na Vila Santa Terezinha, e aqui os vizinhos que moram em torno são paroquianos diretos, porque
por causa do território paroquial, eles pertencem a essa paróquia. Mas quem mora em outra cidade, outros bairros, que não mora aqui, mas sente no coração que é parte da paróquia Cristo Redentor? Levanta a mão. Olha quantos, olha para você para trás, para você ver quanta gente levantou a mão. Viu quanta gente? Vamos dar uma salva de palmas para todos eles. Quer dizer, a paróquia enquanto território se resume à Vila Santa Teresinha, mas a paróquia, como paróquia de coração, ultrapassa todas as dimensões. O reinado de Jesus ultrapassa todos os territórios, todas as nações, todos os países. O reinado de Jesus se dá em cada coração e em cada alma que o tem como seu Senhor e Rei. Isso é bonito, não é, gente? Nada pode impedir o reino de Deus de se expandir. Ainda que está lá alguém matando, perseguindo os cristãos, nós não queremos o cristianismo aqui. Quem for cristão vai morrer. E nos séculos muita gente morreu, e quanto mais gente morria, mais Jesus nascia nos corações dos homens. Ninguém pode parar a igreja, porque a igreja vai ganhando um território que é espiritual. A igreja vai adentrando um território, vai construindo um reino que não pode ser resumido por um prédio. Se nos proibirem de rezar a missa aqui, e amanhã jogarem uma bomba, explodir aqui a arca, a gente pega e faz uma missa ali embaixo da árvore. E vai dar certo a missa? E vai ser Jesus que vai estar naquele altar? Sim, pode ser um altar de pérola, pode ser de ouro, pode ser de prata, pode ser de madeira, pode ser de caixote. Não importa qual seja o altar, o que importa é o Deus que nós adoramos e estará sobre ele. Ninguém pode nos roubar o reinado de Jesus. Ninguém pode proibir o reinado de Jesus. Se fizerem um decreto e disserem, olha, e é isso que a gente tem visto hoje, olha, nós não queremos Bíblia nas bibliotecas, nós não queremos a cruz nos departamentos públicos, nós não queremos cruz nas casas, nós não queremos ninguém com objetos religiosos. Podem fazer 1000 leis, mas quem pode roubar o território que pertence ao reino de Jesus nos nossos corações? Ninguém pode. Nenhum decreto pode roubar. E por isso o território de Jesus, as terras, o reinado de Jesus ultrapassa todos os limites físicos. É uma casa construída não por mãos humanas, é uma casa construída pela mão divina de um Deus que vai seduzindo as almas e ganhando corações, transformando homens, convertendo os tempos. E para isso acontecer, o teu coração não pode ser um terreno na beira do caminho, porque isso acontece quando o nosso coração é uma terra fecunda, quando a gente acolhe com mansidão a palavra de Deus em nós semeada. Eu falei no cerco de Jericó, numa das pregações de uma das missas, que quando Jesus passa no ostensório, que a gente viveu esse momento da procissão aqui do Santíssimo Sacramento, andando no meio de nós, foi um momento maravilhoso, e a gente sente que Deus está nos tocando, a gente se sente abençoado, não é verdade? Mas o que mais transforma as vidas é ouvir esta palavra que está sendo anunciada. Quando Jesus passa, você sente Jesus te amando, você é seduzido por Jesus, você sente a alegria de estar com Jesus. Vou dar um exemplo bem bobo. Eu trouxe um pudim para dividir com todos vocês que estão aqui. É um pudim do tamanho do mundo, né? Aí você pega e come o pudim e fala, meu Deus, eu nunca comi um pudim mais gostoso que esse. Que receita é essa, Padre Anderson? E eu falo para vocês, é segredo, receita de família. Vocês vão ficar maravilhados em comer o pudim, mas só poderão experimentá-lo de vez em quando, e ficarão na memória de vocês com uma lembrança saborosa daquele pudim. Vocês têm uma memória gastronômica?
Vocês têm memória, Gastão? Eu tenho memória, Gastão. Eu como uma coisa muito gostosa, depois tudo que eu como eu fico pensando, não é tão gostoso como aquilo que eu comi. Fico com aquela memória, uma memória da comida boa, né? Só que você vai estar dependendo de ganhar um outro pedaço de pudim, senão você não vai experimentar. Mas aí uma tarde eu chego aqui e falo para vocês, gente, eu trouxe a receita do pudim, que vocês tanto gostam, e eu vou ensinar vocês como fazerem ele em casa, e todo mundo vai poder fazer o pudim em casa. O que é melhor, comer um pedaço do pudim, ou aprender a fazê-lo e poder comer quando você quiser? Aprender a fazê-lo, porque quando você aprende a fazer, você pode experimentá-lo sempre. Quando Jesus passa no meio de nós, Ele nos atrai pela doçura, Ele nos enche de alegria, Ele nos adoça com a sua presença, e nós ficamos maravilhados dEle estar com a gente. Mas quando a leitura é falada, quando o padre prega, quando a letra da música entra nos teus ouvidos e toca o teu coração, você aprende a maravilhosa receita de viver todos os dias na doçura do amado Jesus, do reino de Jesus. Você aprende a saborear, a estar com Ele, e aí você se sente livre. Você já não é mais dependente de que o padre pegue o ostensório e ande no meio de vocês, porque você pode, com a palavra de Deus, ir aos pés do sacrário e experimentar a mesma alegria de um Deus que fala todos os instantes como você deve conduzir a tua vida e os teus passos. Se o teu coração for um terreno fecundo, se os teus ouvidos estiverem atentos, se você acolher a palavra com mansidão, fala amém. Fala para a pessoa do seu lado, acolhe a palavra com mansidão. Acorda, menino. Essa parte é minha, meu. Acolhe a palavra com mansidão. Acolher a palavra com mansidão é assim: eu ouvi, eu entendi e eu quero praticar. Não adianta você sair daqui e dizer, hoje a missa foi linda, nossa, o padre falou coisas lindíssimas. Aí a pessoa vai, o que ele falou? Não lembro, mas foi lindo. Explica o sentido do que o padre falou. Eu não lembro direito, eu sei que foi bonito, mas assim, qual que foi a mensagem que ele passou, eu não lembro. Adiantou o que, gente? Acolhe a palavra com mansidão, tenta acompanhar o raciocínio, presta atenção, escuta e põe em prática como um ato de fé. Esses dias eu tive a alegria de uma irmã nossa que vem na missa. Ela sempre enfrentou muitos problemas assim, que precisava de cura interior, e ela veio numa missa, e eu falei na missa o seguinte: que a pessoa que comunga 30 dias direto, todos os dias, vindo na missa, todos os dias, comunga por 30 dias, pode receber de Jesus a cura de qualquer mal. Ela encontra força para tudo. E ela escutou aquilo, e ela acolheu com mansidão a palavra, e ela fez um voto de vir na missa 30 dias. E ela está vindo mesmo, que eu vejo nas missas ela. E aí o que aconteceu com ela? Nossa Senhora quis abençoá-la. Lembra no cerco de Jericó que a gente fez uma rifa da imagem de Nossa Senhora Aparecida? Quem que foi sorteada? O número de gente que tinha para ganhar a imagem, ela que ganhou a imagem. E eu falei para ela assim, para mim é um sinal de que Deus acolheu as tuas intenções e mandou a Virgem passar na frente para falar que a tua hora chegou. Eu creio. Acolhe a palavra com mansidão, escuta, entende, saboreia e põe em prática. Aí o seu coração vai ser uma terra boa, e a palavra vai frutificar. E aí o seu coração vai ser um território, uma casa sagrada, onde eternamente o Senhor Jesus reinará. Mas se o seu coração for disperso,
Se você for uma pessoa muito atraída para o mundo, vem numa missa, falta em 3. Um dia quer ser santo, outro dia quer ser deixa para lá. Um dia quer salvar, outro dia quer matar. Se o seu coração for disperso, for mundano, se você não é comprometido, se você fica dormindo na maionese, fica no celular na hora da missa, fica no banheiro, eu amo ir na Vila Cristo, o que você mais gosta lá? De comer pastel. Meu Deus, é bom comer pastel, mas gosta mais de vir rezar a missa com a gente, e depois do pastel, ama mais a missa e depois do pastel. Somos uma casa onde o Senhor quer ser o Senhor dos nossos corações. Eu entendo isso com muita clareza, e eu entendo que o meu papel como padre de vocês é formá-los para que o reino de Jesus aconteça na vida de vocês. E formar uma alma, algumas vezes é exortá-las também, é corrigi-las, é mostrar os seus pecados, os seus erros, é dizer que esse caminho não está certo, é ser algumas vezes rígido, porque você está educando uma comunidade, uma paróquia, onde nós queremos só o bom êxito financeiro, o bom êxito pastoral, dizer que a gente tem muita gente na missa, que a pastoral é muito boa, muito organizada, que tenha todo um monte de gente na escala. Isso é tudo muito lindo, mas se ninguém se formar com caráter, com uma moral cristã, se o nosso coração não deixar de ser uma terra árida, dura, e não for arada, quem trabalhou na roça sabe, né? Como que vai cuidar, como que faz uma terra virar uma terra de plantio? Tem que tirar resto de raiz, tem que tirar pedra, tem que tornar a terra fofa, tem que algumas vezes adubar a terra, para depois plantar. Tem gente que chega aqui e é muito bom, muito simpático, muito fofinho, mas lá dentro tem um coração que é uma terra seca. Ou Jesus vai arar esse coração para fecundar alguma coisa, ou a nossa caminhada vai ser vazia e nós nunca vamos fazer parte do reino de Deus. Estar aqui dentro não garante que você é parte desse reino. É forte ouvir isso, não é? O fato de você estar aqui não garante, o fato de eu estar aqui de casula, rezando essa missa para vocês, não garante que Jesus é o Senhor da minha vida, do meu coração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É lá no segredo da minha casa, na convivência com os padres, no dia a dia com os funcionários, com meus irmãos, é ali que o reinado de Jesus precisa ser verdadeiro, para que eu seja digno, porque eu posso ser um excelente pregador, posso saber a Bíblia de cor, posso ser um padre presente, e ainda assim não ter Jesus reinando na minha alma. Eu estou me usando de exemplo, mas eu estou falando de você. Eu estou falando que Deus não quer homens e mulheres que só frequentem a igreja. Deus quer homens e mulheres que permitem que sua alma e o seu coração sejam um território sagrado, uma casa onde eternamente reinará Jesus Cristo, o Senhor. Jesus pode ser o Senhor do terreno do teu coração? Deixa esse coração ser uma terra boa, gente. Deixa essa semente lançada frutificar. Algumas vezes eu tinha um pé de acerola na minha paróquia número 2. Eu comprei um pé de acerola e plantei bem na frente da casa. E a casa tinha uma terra bem ruim. Eu fiz todo o processo de preparar a terra e plantei o pé de acerola. Eu fiquei 4 anos e meio lá. Sabe quantas acerolas deram? Nenhuma. Eu fiquei até frustrado. Eu olhava para o pezinho de acerola e eu falava: vai filha, vai para frente. E nada. A acerola não frutificou enquanto eu estava lá. Mas o pezinho foi ganhando força. Aí depois de um tempo que eu saí de lá, a moça de lá mandou uma foto para mim e falou: padre, o pé tem tanta acerola que está quase quebrando os galhos. Depois que eu fui embora,
Aí eu falei, manda uma sacola de acerola para mim. Algumas vezes o nosso coração é uma terra dura, e a semente já foi lançada há muitos anos, e os pezinhos começaram a frutificar ali, mas não produziram fruto nenhum. Eu quero falar assim para você: não importa quantos anos você está na igreja, ainda que você olhe para si mesmo e fale, meu Deus, parece que a palavra não tem frutificado em mim. Se hoje você disser, Jesus, eu quero, Senhor, eu não quero mais viver como uma árvore estéril. Jesus, eu não quero mais que todos os meus anos de caminhada sejam em vão. Talvez essa arvinha que já está plantada lá por um padre de 10, 20 anos atrás, comece a produzir muitos frutos. Talvez já está lá, a semente já caiu, o pé já nasceu, mas você não tem colhido fruto nenhum. Tem paciência, renova com docilidade e abre o teu coração, porque Deus só precisa de um sim, hoje e agora, para fazer com que todas as doces frutas possam brotar nesta árvore tão frutífera, que um dia foi lançada na tua alma, que é a semente do Evangelho. Se você entender essa pregação, pode aplaudir esse Deus maravilhoso.